pessoal, sejam bem-vindos, tá? Segunda e última aula aí de manutenção e operação do CEP. E aí, infelizmente, né, não teve como você vir na última, nem o nosso colega também não participou da última aula. Seu tá mudo aí, ô Vandes, espera aí, show. Ativa de novo, permitir, acho que agora foi. Ativa aí. Ativou, né? Agora sim. Eu falei assim, a aula passada, mas tinha que ter igreja no centro, aí eu tive que ir de carro lá e não teve como participar da aula. Não, tranquilo, tranquilo. Eu Mas falei eu assim, gosto de não. participar, acho bom, sabe? É bom, né, Deve ter acompanhar. acontecido alguma coisa aí que, É, né, eu que acho não bom deu acompanhar. certo aí. Mas agora vamos que vamos. Vamos que Ó, isso vamos, já né? tá até não, se hoje fosse sexta aí, tava bom, ó, cantinho do churrasco aí. Aqui, eu cantinho meu aqui, eu sou do computador aqui, aqui é lugarzinho bom. Aí não, aí sim, Aqui aí, dá pra ver tranquilo, né? aí é bom, aí Churrasqueirão até ali, anima, viu? Não, aí bom demais aqui, tá ó. perfeito esse cantinho aí, ué. Cantinho, né? Não, Só o aí gordo, já, né? não, aí tá massa, viu? Oi. Eu vou compartilhar antes, tá? Como de costume, as diretrizes do Senai Unidigital, tá? Tô só no banheiro rapidinho aqui. Tá ok. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Pessoal, deixa eu compartilhar a tela aqui. Só relembrando aqui, estamos na penúltima UC do módulo. Eu estou fazendo um levantamento aqui. Já criei até a pastinha aqui do módulo 3 das notas, tá, pessoal? Aí eu vi aqui que o. É porque vocês ainda vão ter o momento presencial. Vai ser agora dia 28, vai ser no sábado. Mas eu já tô. As FO, já olhei tudinho, inclusive a monitora de vocês, a Laura aí, deu uma conferida, eu pedi uma ajuda para conferir, tá tudo ok. E na última aula, a gente falou sobre a atividade 1, tá? Da SAP 1, que basicamente é uma atividade que o eletricista de redes, ele comumente faz, que é a troca, manutenção, instalação, né? De infraestrutura de rede de distribuição de energia elétrica, tá? Daí, a Laura já colocou aqui para vocês, ó, inclusive, já está disponível da aula de hoje também, o material extra da aula de hoje. Assim, não fiquem. Nossa, professor, mas esse tanto de documento. Eu peguei a quantidade de documento assim, a mais, vamos dizer assim, peguei a PR, que inclusive acho que eu até já compartilhei com vocês, POP, né, que é sobre estacionamento do veículo, sinalização,
desenergizar trecho. E esses POPs, eles são apresentações, são fotográficos para vocês verem como que cada processo é feito, né? Eu queria pegar os da Equatorial, né, atualizado, mas quando eu estava conseguindo acesso da Enel, né, aí já mudou para Equatorial Distribuição, tá? E eu confesso que eu acho que eu só dei, acho não, né, só dei um treinamento, pelo menos que eu sei, para o pessoal da Equatorial Goiás, que foi de NR10, para uma unidade aqui de Goiânia. Os outros treinamentos, pode até ser que eu tenha dado treinamento para eles, né? Mas geralmente, assim, é turma fechada, né? Ou é reciclagem de NR10, ou é CEP. E daí você tem que ter uma relação, assim, muito próxima com o pessoal da concessionária. Eu tinha quando era CELG, porque meu professor lá da segurança do trabalho, né, da pós, ele era o engenheiro lá de segurança, né? E hoje em dia ele está aposentado e trabalha, né, numa terceirizada. Acho que é a Enel Power, negócio assim. E mas esses documentos eles são fundamentais para você, né, que é eletricista de redes, eletrotécnico para saber como que faz o procedimento. O engenheiro eletricista também, tá? Eu coloquei esses materiais esses para ajudar você, né, dar subsídio para você fazer atividade um. E hoje vamos falar da atividade 2, tá? Inclusive, eu até já tinha baixado a SAP aqui. Deixa eu abrir ela aqui. Que a SAP é a mesma. Então, o Fabrício, ele teve um excelente desempenho, tá? Nas execuções do seu serviço de manutenção e com isso foi promovido gestor operacional, ou seja, na parte da gestão do trabalho, né, propriamente dito lá. Por exemplo, você vai trocar chave fusível, vai instalar, mesmo procedimento que foi que outrora aí ele fazia na equipe lá de rede de distribuição. Aí, geralmente é assim, tem um documento da concessionária que mostra, por exemplo, se você foi, quer ver? Se ele não tiver aqui, só um minutinho, ver se eu acho aqui, pessoal. Deixa eu ver, aperfeiçoamento, não. Qualificação. Não, isso também não é. Não, na hora que você quer achar o documento, você não acha. Ah, acho que é esse aqui, ó.
É um documento que toda concessionária tem. Procurei, acabar que eu não achei. Felizmente, não, não achei, pessoal. Vou ficar devendo. Pablo, é duas atividades, tem atividade 1, atividade 2, né? Dessa agora. Isso. A aula Duas passada ati- falou, foi dessa aí ou não? Falamos da primeira na aula passada. Da primeira, Agora né? vai ser a 2. A 2, atividade 2, né? Eu não achei aqui a pasta, mas assim, O vídeo tá salvo lá, esse. tem hora depois lá, Pablo? Hã? O vídeo tá salvo? O Tá, da tá. Já quarta tá passada? postado já. Já tá Não, postado na beleza. plataforma. Só pra saber dar uma olhada lá. Tá bom. Não, já tá lá. É, eu não achei o documento aqui, não, mas aí, por exemplo, você ser gestor operacional, geralmente você tem que fazer a mesma jornada que o Fabrício fez aí, por exemplo. Ele trabalhou, né? Ele já trabalhava na área de eletricista, né? De redes, já tinha um conhecimento, né? Embora a formação dele seja eletrotécnica, né? Ele já trabalhava nessa área, o que foi o responsável pelo excelente desempenho que ele teve, né? E por isso que ele foi promovido como gestor operacional. Então, o pré-requisito para você ser um gestor de operações é você ter experiência de pelo menos 2 anos. Eu lembro que nesse documento que eu estava procurando aqui da CELG, você tinha que ter conhecimento de 2 anos, comprovado em carteira, né? Então, quando ele atuava em campo, verificou que existia falhas, né, nesse sistema de operar, né, fechar, abrir, né, como por exemplo, execução de manutenção corretiva, gerando aumento elevado do custo operacional. E fazendo algumas inspeções, né, visual, inspeção por ensaio, ele percebeu que os técnicos estavam relutantes a fazer os procedimentos de segurança e de qualidade. Os índices de acidentes estavam altos, né? Só para você ter uma ideia, na época na CELG, quando você arrumava um emprego de eletricista de redes, você não era contratado se você tivesse o curso. Na verdade, o curso em si nem existia. O que que eles faziam? Eles te contratavam, depois de 6 meses, se você fosse muito bem, ou, né, até um ano, depois de você passar por treinamento, depois de você ficar um tempo lá no almoxarifado, né, para você conhecer nome de peça, saber que peça utilizar para cada situação, né, isso requer tempo. Aí, de 6 a 1 ano, 6 meses a 1 ano, você era promovido a eletricista mesmo, eletricista de redes, tá? E antigamente, ressaltando que não existia empresa terceirizada, se existia, era muito pouca, era a concessionária que pegava todos os serviços, não era igual hoje, não. Então, diante desse cenário, o Fabrício percebeu uma necessidade de elaborar um plano de manutenção preditiva em atendimento ao memorial descritivo da empresa. Então, a atividade 2 é responder essas perguntas, só que você vai ajudar o Fabrício a planejar uma manutenção preditiva no sistema elétrico energizado, mais conhecido como linha viva. Por isso, por isso que eu coloquei uma. Ó, isso aqui foi da aula passada, tá? Já está aqui disponível para vocês assistirem. Por isso que eu disponibilizei para a aula de hoje, já está disponível aqui, ó, esse material extra, tá? É conhecido como linha viva, tá? Só para a gente ter como se diz, um aproveitamento melhor aqui,
Deixa eu pegar um NR10 aqui. Vamos lá na NR10. Aqui na NR10, vou até baixar aqui e já deixar disponível. Aqui, pessoal. Agora. Achei que tinha bugado aqui. Por que que eu fui lá na NR10, pessoal? Tem um item aqui, ó, que é o item que foi seguido na aula passada, segurança e instalações elétricas desenergizadas. Inclusive, a NR10, ela ressalta que, prioritariamente, lá no início da NR, prioritariamente, a energia tem que ser desligada, né? Ou melhor dizendo, tem que ser desenergizada, né? Além de desligada, constatado que foi realmente desligado e feito o, é, o aterramento temporário, só depois disso é que você pode dar manutenção. Professor, então, se na NR10 está falando isso, que história é essa de fazer manutenção preditiva com um sistema elétrico energizado, com rede de distribuição? Existe isso? Sim. Inclusive, olha, ó, trabalhos envolvendo alta tensão. Cadê? Ah, aqui. É que tá bem no final do tópico aqui, ó. Segurança e instalações elétricas energizada. Então, embora a prioridade é desenergizar o circuito, há situações em que você tem que dar manutenção com ele energizado, inclusive na própria NR10. Ah, isso é novo, é, professor? Não, isso é bem antigo. Uma justificativa plausível, pessoal, para isso é porque lembra lá em instalação não, projeto predial ou projeto industrial, melhor dizendo. Lembra que eu falei que tem uma demanda, por isso tem um contrato de demanda. Esse contrato de demanda, o cliente ele tem direito de ter energia ininterrupta em todos os dias, todos os meses do ano. E ele tem o dever de utilizar a porcentagem, ou 100%, né, ou a totalidade da demanda que ele contratou nos 12 meses, né, que vale 12 meses, e ele tem que fazer correção do fator de potência, igual a gente falou lá em eficiência energética, não pode ultrapassar, é um valor fixo, se ele ultrapassar a demanda, se não corrigir, vai pagar multas, tá? Mas ele tem o direito de ter energia ininterrupta. E por conta desse direito, se ele não tiver energia ininterrupta, ou seja, se quando você for fazer a manutenção num circuito onde tem uma indústria, você desenergizar, quem paga a conta ou quem é responsabilizado é a concessionária de energia. Ah, professor, então quer dizer que na minha residência eu não tenho direito à energia? Não, você tem direito sim. Mas é uma sessão ali, você, por exemplo, recebe o medidor ali de energia por comodato, né? Enquanto você utiliza, ou seja, é, enquanto é óbvio que toda casa, né,
Você vai utilizar sempre a energia ali, mas não é um contrato de demanda, né? Porque você não tem uma demanda alta, inclusive nem contrato tem, tá? Aí por conta dessa questão, você tem que utilizar métodos. Obviamente, se não existisse métodos nenhum, não seria possível, tá? Não seria possível fazer a manutenção com o circuito energizado. Então você tem que utilizar métodos, o chamado método à distância, o método ao contato. Ó, um exemplo de método é, ao contato, ó. Esse é eletricista de linha viva de distribuição. É porque vocês não estão escutando o áudio aqui, eu não estou compartilhando, mas não tem problema não, tá? Tá vendo? O circuito, ele encostou para mostrar que ele está energizado. Ele está no cesto aéreo, que é o caminhão que tem o cesto. Ele está isolado da terra, o caminhão. Inclusive, quando você trabalha numa fase, você trabalha apenas nela, tá? Você não pode trabalhar em duas fases, ou uma fase e um neutro, no caso aqui é o neutro, ó. Isso aqui é uma rede compacta, tá? Que é uma das fases da rede compacta. Então, ele está fazendo a ligação de um jump com o circuito energizado aqui, tá? Utilizando manga, utilizando essa luva aqui, a luva de. Não é luva de raspa, não. Ela funciona como uma luva de raspa. Eu esqueci o nome específico dela. Ela tem uma fita aqui, ó. Ele até dobrou. Ela tem uma fita aqui, ó. O ideal é ele usar ela totalmente aqui, aí ela, como se fosse um cinto, sabe, de plástico, e aí ele trava mais, porque assim, você tem que usar essa manga, chama manga isolante. Isso aqui é o mesmo dispositivo de segurança que você usa para abrir chave fusível, fechar, tá? Você usa essa manga, depois você coloca a luva com a classe de tensão, desculpa, com a classe de tensão da rede, né, de borracha, depois põe a luva de cobertura. E aí, no caso aqui, ele está fazendo a ligação. Ele vai utilizar um equipamento que chama Ampac, tá? Esse Ampac, desculpa, gente. Você coloca uma carga aqui, um cartucho explosivo, semelhante a cartucho de arma mesmo, viu? É porque ele faz, em média, uma força muito. Se não me falha a memória, é uma força muito grande, que é mais de 1 tonelada de força. Esse conector cunha, ele tem essa braçadeira, né? Aí você coloca os dois cabos, né? Um que tá vindo na rede, o outro que tá desenergizado. No meio, igual ele fez aqui, você coloca a sapata, tá? E aí você vem com esse alicate Ampac, você aciona ele com o martelo ou então com a mão aqui, ó. Ele tem um botão aqui, foi que você prepara ele, ó. Aí ele aplica uma pressão e ele coloca a sapata aqui no meio. Não adianta você fazer com as costas da chave, igual ele arrumou ali, tá? Porque na hora que faz uma abertura do circuito, se ele não tá bem apertado, isso daqui ele sai, tá? E esse método aqui é chamado de método ao contato. Você entra em contato com a energia, né? Lembrando que essa aqui é média tensão, é o 13,8, mas na verdade essa fase ela tem 7.965 volts, tá? Duas fases é que tem o 13,8K. Entendi, professor. Então quer dizer que segundo a própria NR10 que eu abri aqui, ó, quanto maior o nível de tensão, ó, aqui, ó,
O 13.8, ele está nesse nível aqui, ó, o raio de risco, ou seja, o campo eletromagnético, ele está a cerca de 38 centímetros aqui. Ou seja, qualquer objeto metálico a 38 centímetros em volta desse cabo, principalmente nessa parte aqui que está descoberta, ele tem o efeito da indução eletromagnética, ou seja, ele é capaz de induzir potencial elétrico e se você for aterrado, né, tocar no terra, criar uma passagem, você vai gerar um arco elétrico entre o que está energizado e você aqui, né? Mas na prática, né, como nessa fase tem 7.965, então você está mais ou menos aqui, ó, entre 6 e 10, tá? Então, na verdade, é 35 centímetros. Oh, 3 centímetros, professor. Não faz muita diferença, não, e realmente. Não faz muita diferença, não. Então, 35 centímetros. E aí, esse método é chamado ao contato, porque você entra em contato, só que você vai estar vestido com EPI e a rede tem um EPC também nela aqui, ó. Eles são chamadas de coberturas isolantes, tá? Então, esse aqui é o método ao contato. Aí ele entra em contato aqui para fazer a manutenção, tá? Temos o método. Geralmente o método, esse que eu vou mostrar aqui, ele é utilizado em linha de transmissão, igual essa daqui, ó. É uma linha de 138. Ele está fazendo a abertura do jump. Agora, professor, esse método é ao contato. Não. Esse método é chamado de ao potencial. Por quê? Tá vendo essa ponta aqui, ó? Antes no vídeo aqui, o operador chama cadeirinha isolante. O operador dessa cadeirinha, ele coloca essa parte metálica aqui, entra em contato. O eletricista de linha viva de transmissão, tá? Já é um outro eletricista. Ele coloca o cordão umbilical dele aqui, daí ele entra no potencial dessa rede. Se a rede tem 138, ele terá também 138 de potencial. Só que o potencial é tão alto aqui, ó, 138, tá mais ou menos nesse range aqui, ó, de 132 a 150. Então, você tem o de raio de risco 1,20 m. Então, 1,20 m em volta desse cabo, é energizado até aqui, ó. 1,20 m você já tem indução eletromagnética. Então, se eu colocar cobertura aqui, a atenuação dessa abrangência desse campo, ela não vai ser efetiva. Por isso que você tem que literalmente entrar no potencial. Obviamente, você vai estar utilizando a roupa que, além do tratamento químico anti-chama, que toda roupa de eletricista tem também o tratamento químico com, se eu não me engano, é nitrato de prata, que ele cria uma gaiola de Faraday no revestimento da roupa. Tem roupas que, além de ter o algodão ali com tratamento anti-chama, o tratamento para transformar em gaiola de Faraday, ele tem parte do tecido é feito com uma trama metálica e tem outros que ele tem uma trama intermediária, tem a trama de tecido com tratamento anti-chama, tratamento, né, para gaiola de Faraday, no meio uma malha metálica e no tecido embaixo, ou seja, 3 camadas, outra camada aqui de tecido. Então tem essas versões dessa roupa aí, né? Obviamente, aqui ela é feita com a trama metálica, ela é mais cara e também mais segura, tá? E é justamente quando você entra no potencial, o potencial elétrico, ele fica na superfície externa da sua roupa, tá? Inclusive, é recomendável para linha viva de transmissão, igual esse daqui, usando o método ao potencial, e linha viva de distribuição, utilizar a balaclava, que é a touca ninja,
também com esse tratamento. E tem o método à distância. Deixa eu ver. Nesse daqui é um acidente. Tá vendo ele utilizando essa vara aqui, ó? Isso aqui é uma vara de manobra universal, tá? É o método à distância. Você com uma vara de manobra universal. Universal por quê? Porque na ponta dela ela tem a entrada para um parafuso borboleta chamado universal, que você pode armar ele com qualquer equipamento, por exemplo, com serrote. Você pode colocar uma serra, aquela motopoda. Você pode colocar um gancho que você consegue colocar o laço pré-formado à distância. Tem técnica para isso, tá? Então, esse seria o método à distância que o eletricista de linha viva de transmissão, linha viva de distribuição e o eletricista de rede, né, o vulgo linha morta, né? Se um é linha viva com energizado, linha morta é com rede desenergizada. Ele também utiliza esse método, tá? Beleza. Então ele tem que fazer. Ele viu lá os POPs, né? Do mesmo jeito que tem um POP para você fazer o procedimento aqui, né? De forma segura, tem um POP para você fazer o procedimento de forma segura com a rede energizada. Daí, deixa eu preparei aqui para vocês, pessoal, só para a gente conseguir organizar nosso pensamento aqui. Vamos lá. A primeira pergunta é fácil, por quê? Porque é o mesmo procedimento para você deixar a área preparada. Obviamente, vai ter uma mudança lá, né? Igual aquela apresentação que eu mostrei na aula passada, coloca o cone, né, em volta do caminhão. O caminhão de linha viva, ele é diferente, por isso que eu coloquei esse material extra aqui para vocês. Esse material, inclusive, o professor que de vez em quando ele vem nos workshops aqui, ele ajudou a criar, tá? Professor Hélio Domingos, engenheiro mecânico, engenheiro de segurança do trabalho e membro, né? Quer ver, ó, se eu não me engano, ele ainda é da CEMIG, ó, esse professor aqui, ó. Ele e outros profissionais, né? Ele foi o coordenador, por isso que o nome dele é mais citado, né? Ele é o coordenador aí, por exemplo, da NR11, né? Lembra lá, nós temos a NR11, não, desculpa. NR11 é movimentação de carga. A NR35 trabalha em altura. Na época que ele foi criado, se não me falha a memória, foi 2011. Ele foi um dos precursores para criar essa norma específica, porque até então só tinha trabalho NR33, espaço confinado, e qualquer orientação relacionada a trabalho em altura, você só tinha na NR18, que é relacionado a trabalhos na construção, né? Tem um programa lá, né, chama PCMAT, né? Programa de controle de, né, danos e riscos ambientais aí na área da construção, tá? E lá fala sobre trabalho em altura, né? Já que o pessoal da construção, principalmente edificações verticais aí, né? Prédio, utiliza. Então, na época, ele foi o precursor também para criar essa norma, inclusive a norma que deixou ele mais conhecido, que é, na verdade, o anexo da norma. A NR12, que fala sobre máquinas e equipamentos, aí tem um anexo na NR12 chamado Anexo 12 da NR12, que fala dos cestos aéreos, tá? Então, ele criou esse material aqui, ó. Esse material também está disponível para vocês. O que que é um caminhão de linha viva, né? Ele é um guindalte hidráulico, tá? É nesse que você vai trabalhar, né? O eletricista de linha viva de distribuição.
O de transmissão, às vezes, trabalha nele, né? Mas como a estrutura ela é muito alta, geralmente você tem que escalar ou ir de helicóptero, né? Depende da linha de transmissão. Utilizar drones também. Então, esse é o caminhão de linha viva, mas só que ele é chamado de caminhão de cesto aéreo. Porque tem esses textos, porque assim, todo guindalto hidráulico, ele é um guindaste, e todo guindaste é para elevar coisas. Já o guindalto hidráulico, que ele é chamado de cesto aéreo, que tem um cesto, ele foi um dispositivo criado especificamente para elevar pessoas, ou seja, para elevar o eletricista de linha viva de distribuição com segurança. Você vai nivelar ele, ó. Nivela ele, coloca as sapatas aqui, né, para fora aqui, faz o aterramento temporário, né? Deixa ele totalmente nivelado para você elevar, né, as pessoas aqui para fazer o trabalho lá na rede, tá? Ele criou esse manual de orientação, né, justamente para orientar principalmente o eletrotécnico, né, o engenheiro eletricista que precisa ter conhecimento quando ele, né, principalmente quando ele é um gerente, igual aí, no caso aí do Fabrício aí, né? Então, a única coisa que vai mudar aqui no ar aqui, ó, por isso que eu coloquei de verde, adequada para circuito energizado, o caminhão de linha viva de distribuição, LVD, tá? E tirando isso, o procedimento é o mesmo da primeira atividade, tá? Lembrando que tanto faz linha viva ou rede de distribuição, né, linha morta, você tem que verificar com o COD se o religador automático, né, que a gente conversou sobre ele, né, lá em instalações do CEP, se ele está, se tem, né, e se tiver, há casos que não tem, tá? Mas geralmente quando você é da equipe de linha viva, você é, pega o plantão, né, a empresa terceirizada. Eu já trabalhei para a Remo Engenharia. A Remo Engenharia é uma empresa que acho que é aqui de Goiânia mesmo. Aí tem ele é professor também, o gerente lá de operações, professor Ângelo, ele ele que cuida dessa parte lá, né, das equipes de linha viva. Então, é um procedimento normal. Se você é da equipe de linha viva, provavelmente no circuito que você vai trabalhar tem um religador automático ou um RA, né? Então, se tem, você precisa verificar se ele está desabilitado, tá? Ou desabilitado, mais conhecido como etiquetado. E esse daqui, ó, eu pedi para um aluno que ele é eletricista de linha viva, ele gentilmente me cedeu aqui. Deixa eu fechar aqui para ficar menos arquivo aqui na tela. Eu pedi para eles, ó, não precisa, eu sei que essas fotos aí, né, não precisa identificar não, é só umas fotos para eu mostrar para os alunos lá do curso de engenharia, do curso de eletrotécnica. Isso daqui eles foram ligar um religador automático numa rede que tinha recentemente aberto uma indústria, tá? E daí você precisa colocar um religador automático, porque o religador automático ele é fundamental, principalmente no circuito onde tem indústria, porque onde tem indústria, em função do contrato de demanda, é mandatório você ter uma equipe de linha viva, porque a prioridade é toda e qualquer manutenção, montagem ser feita por linha viva, tá? Só em caso de acidente, obviamente, né? É que vai ser acionada uma equipe de redes, tá? Do contrário, qualquer atividade operacional, construção, manutenção, operação, tudo é com a equipe de linha viva, tá?
para não desenergizar a rede. Então eles foram lá, colocaram as coberturas na rede, ó. Inclusive, ele me falou que esse poste não estava aqui. O que que eles fizeram? Eles vieram aqui. Antes uma equipe colocou um poste, tá? Coloca o poste. E aí, para colocar esse poste aqui, ó, você vem, a equipe de linha viva, ela cobre ele, tá? Cobre aqui toda essa área aqui, onde vai plantar o poste. Cobre a média tensão, cobre a baixa tensão. Depois você coloca o poste, planta ele, né, lá com guindalto hidráulico. Plantou, geralmente é duas equipes, uma de rede morta, uma de linha viva. Depois que a de linha viva cobriu a rede aqui, a rede morta vem, instala o poste, instalou o poste, inclusive eles instalam o poste com uma cobertura aqui, tá? E daí o poste protegido, a rede também protegida, eles vêm e terminam de fazer instalação na rede, tá? Aí nessa fase aqui, já tinha instalado o poste, eles estavam instalando o sistema de controle. É o sistema que essa caixa aqui embaixo aqui, ó, é o sistema que ele vai receber os dados, tá? O dado da rede da Smart Grid, e aí ele vai acionar o religador automático. Ele também é conhecido como chave interruptora, tá? Ah, professor, então quer dizer que esse sistema de comando é instalado aqui, e aí, ó, essa rede ela está operacional, tá? Ah, não, desculpa. Ela está etiquetada, está desabilitada. Então é isso, ó. Desabilitar o RA é você vir aqui e colocar no off, mas o off não é desligar essa rede, não. O off quer dizer que se acontecer uma desenergização, um surto, qualquer coisa que tire a energia de operação, ele não vai fazer ela voltar novamente, não. Ele deixa quieto. Agora, se ele está habilitado, está no on, a rede está funcionando, se acontecer um surto, se acabou a energia, ele vai, procura um outro ramo e habilita essa rede novamente. É isso. Então, esse desabilitar o RA é colocar ele em off aqui, para se der um acidente, quando você estiver fazendo trabalho com a rede energizada, você ela não reabilitar novamente, tá? Beleza, professor. Quais os equipamentos? Além dos equipamentos comuns, né? Você usa o tratamento, ó, nitrato de prata, é isso mesmo, ó. Formar o efeito de gaiola de Faraday, tá? Um, uma, uma roupa normal aí de eletricista, ela só tem um tratamento para anti-chama, tá? Esse daqui é adicional. Outro equipamento, tudo que é novo eu coloquei verde aqui, ó. Mangas de borracha, luva de cobertura para classe de tensão, igual eu mostrei lá no vídeo, né? Manta isolante flexível nas coberturas rígidas, ou seja, todos esses equipamentos aqui, ó, essas mantas, ó, flexível, rígida, isso daqui, né? EPI, né? EPC, né? Desculpa. Ó, planeje os ajustes dos componentes elétricos. Lençol bipartido são esses lençóis aqui, né? Esse bipartido é porque o lençol ele tem, tá? Geralmente o lençol ele é assim, inteiriço, tá? Aí ele tem uns furos aqui que você coloca, ele parece um botão de roupa, tá? E aí você coloca em volta do cabo aqui, aí o furo desse lado, com o furo desse outro, você coloca esse botão aqui e prende ele, fazendo uma espécie de pastel ali, tá? Aí esse bipartido é porque ele vai ter duas reentrâncias aqui, ó, para você colocar um equipamento em volta dessa reentrância aqui.
Aí tem um tripartido, que é para você colocar 3 equipamentos, tá? Geralmente você coloca em cima do transformador isso daqui. Então, lençol bipartido, tripartido, lençol inteiriço, que é sem essa reentrância, cobertura flexível no condutor, eles chamam de macarrão, tá? É literalmente, parece um macarrão aqui, e você vai revestir o cabo com isso. Quais os procedimentos necessários para a realização da manutenção preditiva aí na rede, tá? Aí, por isso, aquela história, né? Você não tem nem em faculdade, nem em federal, que são as mais famosas aí, esse tipo de procedimento, que geralmente você não tem nem em isso daqui, ó. Tá vendo aqui, ó, por exemplo, ó, procedimento passo a passo, ó, substituir isolador de disco. Todos esses procedimentos que eu estou mostrando aqui, ó, tudo é para rede energizada. Então, qual que era o problema lá? Tinha esses procedimentos, só que não tinha o procedimento preliminar. Como assim, professor? Por isso que eu coloquei aqui, ó, procedimentos gerais iniciais. Antes de você fazer qualquer um desses procedimentos aqui, tem os procedimentos passo a passo, ó, que está lá na página 27. Tá vendo? Ó, passo 1, passo 2, passo 3, tá? Procedimento geral inicial. Esse vai ser o procedimento inicial que você vai fazer, igual eu mostrei na aula passada, de quem que é a competência, qual que é o risco desse procedimento, como é que você vai controlar. Por isso que eu coloquei só o tópico aqui. Você pode colocar os procedimentos, você pode colocar nesse formato aqui, né? Desenvolvimento, o que que é, qual, de quem que é a competência, qual que é o risco e qual que é o controle. Isso daqui não tem como você, o aluno do eletrotécnico, o aluno da engenharia elétrica, tirar isso aqui da cabeça na hora, tá? Isso daqui é um conjunto com o pessoal da CIPA, por exemplo, né, que já trabalha na área, juntamente com o pessoal do SESMIT, tá? Então, envolve muito da equipe de segurança do trabalho com a equipe operacional de rede de distribuição, né? Técnicos, engenheiros, e isso é conjunto. Isso não é uma coisa que você tira, só porque eu estou fazendo curso técnico ou curso de engenharia elétrica, eu vou tirar isso da minha cabeça. Você precisa de algo, um documento, né, exemplo, para você saber, inclusive, né, um documento que foi aplicado na época que era a Enel, eu até consegui esse daqui, da Enel, né? Eles me cederam aí, lá do Departamento de Segurança do Trabalho, lá do SESMIT deles, tá? Então, geralmente, até hoje eu não encontrei livro, né, esses livros aí da faculdade, que tem esses procedimentos. É assim, mais matemática, física e coisa muito específica do dia a dia, né, o mundo do trabalho, principalmente quando aumenta a magnitude, ou seja, é, linha de distribuição, linha de transmissão, geração de energia. Pessoal, geralmente você só aprende quando você ou estagia, né? Tem a sorte de estagiar antes, ou você fazendo o trabalho, né? Você sendo contratado por essa empresa, né? Iniciando, aí depois, quando adquirir mais experiência, aí é que você vai entrar em contato com esse tipo de documentação, tá? Num curso técnico, num curso superior aí de engenharia, tem algumas coisas que só você estagiando, só você trabalhando na área, é para você ter a informação mais assertiva, né, daquele tipo de serviço, daquele tipo de tarefa ali. Quanto mais, por exemplo, linha de transmissão, geração de energia, mais nichado são esses tipos de serviço, tá?
Por isso que eu coloco, que eu peço para os monitores colocar tanto material extra aqui, tá? Não é que eu estou querendo fazer o seu trabalho, não, tá? O trabalho do aluno é pesquisar, é estudar, mas eu preciso te direcionar, né? E no livro, isso eu não estou falando só material do Senai, não, mas material de livros aí, né? De linha de transmissão, tal, que eu estudo, que eu utilizei já para o pessoal lá do Instituto Federal, ainda quando era Cefet ainda. Não tem, tá? Não tem, simplesmente não tem. Então, a concessionária de energia é que fornece para gente esses materiais, né? E aí eu tive a sorte do professor, que era o engenheiro de segurança da CELG, né? Ele abriu esse canal direto, né? Quando eu fazia os treinamentos direto, né? Para poder utilizar esse material nos treinamentos, nas aulas, para eu poder orientar vocês da melhor forma possível. Então, o procedimento geral inicial e tem um procedimento geral final, que na verdade é o passo a passo, só que é o contrário desse aqui. Então, ele inicia na 27, tem uma pesquisada aqui na hora que vocês forem responder essa pergunta. Aí, quais os componentes que mais demandam manutenção? Pessoal, é tudo. Eu aqui, ó, fui no, aqui, ó, substituição de para-raio, isolador de disco, estrutura de encabeçamento, que é isolador de disco saindo da subestação ou finalizando uma rede. Tudo, ó, tudo requer manutenção em linha viva, assim como na rede morta. Chave fusível, o elo fusível, a chave faca, isolador de pino, isolador de disco, isolador bastão polimérico, isolador tipo pilar, cabo de saída do encabeçamento inicial, final, transformador a óleo, religador automático, tudo. Tudo que tem de equipamento na rede, os específicos de linha viva, né, é que demanda manutenção, tá? A equipe necessária vocês vão encontrar aqui, mas eu já vou dar um spoiler. Geralmente uma equipe leve que está falando aqui, ó, pois vocês dêem uma olhada nesse documento aqui, né, nessa instrução técnica, tá? A equipe leve é de 3 a 4 pessoas, tá? É 3, que é a equipe mínima, né? Um geralmente é o chefe da equipe, tá? Um eletricista de linha viva fica lá no sexto fazendo o serviço, enquanto o terceiro fica ajudando o que está executando o serviço. Depois eles trocam de função, né? O que estava ajudando passa a ajudar e o que está executando a tarefa passa a executar. E o chefe de equipe ali, ele coloca o tripé, coloca a câmera para fazer a gravação, né? Pelo menos na Equatorial, na Equatorial não, ainda quando era Enel, né? Enel Distribuição, o procedimento estava desse jeito, era fotográfico, com câmera mostrando. Tem um relatório que você faz ele no aplicativo, né? O 5S aí, tá? E toda OS você fecha fazendo esse tipo de relatório, e a equipe mínima é essa. Com mais experiência de fora, observando, fazendo lá no cesto aéreo a tarefa, né, trocando um isolador, por exemplo, de disco, e outro embaixo auxiliando ele lá na lona com equipamento, qualquer outra coisa, tá bom? Então é isso, pessoal. Beleza, Vandes? Ó, já tá aproveitando, já treinando aí, ó. Já tem já um eletrotécnico aí honorário É aí, um ó. Kenny aqui olhando aqui, ó. Tá certo, né? É assim, já tem que já. Semana que vem eu marquei um churrasco aqui em casa pra turma da minha sala, né? Fazer um churrasco aqui. Ô, menina, aí, Já tá aí sim, combinado hein? já. Semana, mês que vem. Acho que Ô, o primeiro ou segundo porque sábado. já Primeiro tá sábado. chegando perto, né? É, tá Chegando pertinho, perto. né? Hoje é 24, né? Parece, né? Isso. 25. 25, né? 25 quer dizer? Então tá. Então, Pois é. Fica com Deus, tá? com Deus também. Tchau, tchau. Andou Até a rápido hoje, próxima eu preciso web estar aula. escrevendo aqui. Então Com valeu, Deus, viu? então. Com Deus também. Tchau!
Dando tchau aqui, menininho. Já. Então, falou. Ô, boneco, isso.